A icônica cena do chuveiro de Psicose, lá de 1960. Por que que essa cena ela é tão importante para a história do cinema? A gente vai entender aqui, fazendo essa análise de cena, coisa que eu quero muito continuar fazendo aqui no canal, mas é difícil porque o YouTube ele dá copyright nos vídeos, né? Então é um pouco difícil fazer essas análises de cena, mas vamos tentar aqui fazer. O pessoal até pergunta nas reviews, por que você não coloca as cenas ao invés de você colocar só os frames? É por causa disso, pessoal. O YouTube ele é muito chato com questão de copyright e tal, então vamos tentar fazer aqui a análise de cena e vamos entender por que que essa cena é tão importante para a história do cinema, tá? Talvez seja esse também o motivo que eu pause muito, tá? Então já peço desculpas de pausar muito o vídeo, mas é por conta de copyright, tá ok, pessoal? Esse filme é dirigido pelo Hitchcock, né? A gente vai analisar só essa cena, depois eu vou trazer uma review em algum vídeo futuro, uma review completa do Psicose, né? Mas aqui a gente só vai focar nessa cena, a icônica cena aqui do chuveiro. Bem, começa aqui contextualizando, né? Começa aqui com a personagem principal, pelo que a gente entende, né? A protagonista, a Marion Crane, ela tá arrependida. A gente pega todo o arco da Marion Crane, né? E o roteiro aqui é muito bem escrito para dar esse protagonismo para ela até esse momento, né? Então a gente tem ela ali calculando aqui o dinheiro que ela roubou, tem todo esse contexto, né, que ela roubou uma quantia de $40 mil, que para época, né, é uma quantia considerável, né, $40 mil hoje ainda é muito dinheiro, imagina em 1960. Só que aí bate uma bad, ela calcula quanto que ela precisa trabalhar para pagar, né, o dinheiro, e ela acaba rasgando esse cálculo. O filme ele tem essa fotografia belíssima em preto e branco, lembrando que em 1960 já existia muitos filmes a cores, o próprio Hitchcock fez filmes a cores, né? Sendo que foi uma solução estética, né? Foi uma decisão estética o Psicose ser preto e branco, e também por conta de orçamento também, né? Para economizar orçamento aqui no caso. Aqui é muito importante, a gente já começa aqui com uma situação que é muito diferente ali para um filme de 1960. Vamos imaginar na época, né? Essa é a primeira cena de um close num vaso sanitário. Então o filme ele já começa tendo uma situação diferente e polêmica aí. Nessa época, a gente está falando de 1960, então era muito mais conservador do que hoje em dia, né? A sociedade e tudo mais. Então, ter essa cena de um close num vaso sanitário, a galera não estava acostumada com isso. Foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Então, essa é a primeira quebra de paradigmas que essa cena trouxe. Vai ter outras quebras de paradigmas aqui. Então vamos lá, e aqui a Marion Crane se prepara para tomar a ducha dela, né? O banho. E aqui tem uma outra quebra de paradigma, que é o seguinte. Isso daqui na época, mais especificamente na época, era considerado uma cena de nudez, tá? Tanto que esse filme, na época, ele pegou uma classificação muito alta, muito alta. Foi uma classificação acima de R e tal. Era quase considerado um pornográfico, né? O Hitchcock lutou muito para ficar ali no R e tal. Mas isso, na época, em 1960, isso era considerado uma cena de nudez. Por mais que a gente não veja nada da atriz, é considerado, para a época, uma cena de nudez. Claro que teve filmes anteriormente que explorou cenas de nudez e tudo mais, mas eram filmes considerados pornográficos, né? Então, assim, filmes do sentido comerciais, eles não tinham cenas assim. Então, isso era considerado uma cena de nudez.
né? E por todo o contexto também, né? O contexto da cena, é a mulher indo tomar banho. Então isso era considerado uma cena de nudez. Outro paradigma que o Hitchcock ele fez questão de quebrar, né? Nessa cena e revolucionar. Tem um frame aqui muito bacana, que é esse daqui, que é a câmera filmando o chuveiro. Nessa época, só para contextualizar, não existia GoPro, tá? Isso daí era uma câmera zona e tal, só que como que eles fizeram isso? Eles colocaram a câmera muito longe, né, do chuveiro, e eles miraram para que essa meiuca do chuveiro aí passasse pelo meio da câmera. E colocaram um aparato ali para a câmera não se molhar e tal. E era, pô, anos 60 a câmera era enorme, né? Ainda mais essas câmeras de cinema. Então, é a primeira vez que a gente vê esse take também na história do cinema, é a primeira vez que a gente vê esse take assim do chuveiro, né? Pra gente ver como é que é a genialidade do Hitchcock nesse caso, né? Aqui não tem muita coisa, só ela tomando banho mesmo, né? E a gente também pode prestar atenção na questão do som, que é muito importante nessa cena, né? Aqui a gente não tem nenhum tipo de som emitido por ela e tal, é somente o som do chuveiro, da água, que aqui se torna algo até um pouco assustador, mas olhando com a cabeça da época, que a gente sabe como é que a cena vai acabar. Mas imagina você no cinema, em 1960, vendo essa cena pela primeira vez, né? O som só da água do chuveiro, ele dá um tom meio que de algo se aproximando, ou algo do tipo, né? Então é isso. Take do chuveiro, mais uma vez, ó, considerado nudez na época e tudo mais, né? E aí você imagina, você é um espectador médio ali vendo esse filme no cinema, e reza a lenda que quando rolou essa cena, o Hitchcock ele estava escondido ali nos bastidores assim do cinema, atrás ali do cinema, para ver justamente a reação. Não dava para gravar react na época, né? Então o Hitchcock ele decidiu ver a reação da galera ali. E aí agora, esse enquadramento é muito bom, né? A gente fazendo uma análise minuciosa aqui de cena, esse enquadramento aqui é maravilhoso, porque, primeiro, ele não está respeitando a regra dos terços, né? Tá vendo que ela tá mais embaixo, né? A Marion Crane, que é a personagem da Janet Leigh, ela tá mais ali embaixo do quadro, e tem todo um espaço em branco aqui do lado, né? Aqui do lado tem todo um espaço em branco e ela tá mais abaixo do quadro. Olha quanto espaço tem aqui também. Isso é de propósito para causar justamente uma certa estranheza pra gente. Eu falei no vídeo lá do Acampamento Sinistro que no Acampamento Sinistro, o diretor do Acampamento Sinistro ele usa essa técnica de colocar a atriz por baixo assim do quadro, com espaço em cima, que justamente isso causa uma estranheza para quem está assistindo, né? E também causa uma outra situação, que é isso, né? Que é a gente ver aqui nas sombras, e aí vem toda uma direção de fotografia e toda a questão do preto e branco, né? Por que é importante o preto e branco? O preto e branco não é só uma questão estética. O preto e branco ele ajuda a construir a tensão da cena e a contar a história. Ajuda na narrativa. E a gente vê a sombra aqui, né? Só a sombra vindo, enquanto a câmera ela começa a dar um zoom, né? Bem devagar ali, ó. Tá vendo? Até que ela sai totalmente do quadro. A protagonista sai do quadro, o que isso significa que essa cena não é mais sobre ela. O Hitchcock quer dizer que essa cena não é mais sobre ela. Essa cena é sobre essa figura que acabou de entrar aqui. É pra gente focar a nossa atenção pra cá. Não é mais pra focar a atenção nela. Por isso que ela sai de quadro, a nossa protagonista aqui.
E aí entra a trilha sonora, né? A icônica trilha sonora clássica do Bernard Herrmann, que tem uma curiosidade que é o seguinte: inicialmente o Hitchcock ele não queria colocar trilha sonora nenhuma nessa cena, não só nessa cena, mas em vários outros momentos do filme. Mais ou menos igual ele fez com os pássaros. Ele não queria colocar trilha sonora. Mas aí a trilha sonora do Bernard Herrmann ficou tão boa e encaixou tanto na cena que o Hitchcock manteve. E aí aqui agora a gente vai ver uma outra coisa que é sensacional nessa época, olhando com os olhos da época, que é a edição, a montagem. Lembrando que é 1960, tá, pessoal? 1960. O que acontece? Não tinha computador, não tinha Sony Vegas, não tinha Premiere. A edição era feita na mão. O pessoal cortava o filme e colava. Então, a edição dava muito mais trabalho do que hoje em dia. E a edição dessa cena tem muitos cortes. São dezenas de cortes que vai ter aqui. E são cortes sensacionais, porque assim, a gente em nenhum momento vai ver a faca entrando nela. Ó, em nenhum momento a faca vai entrar nela. Aí só vai ouvir o barulho, que é a edição de som, né? E só entrando, ó lá. É só o barulho da faca e corta para o rosto dela. Então, em nenhum momento a faca entra nela, no corpo dela. Isso foi também uma outra tentativa do Hitchcock de pegar uma classificação indicativa menor, né? Então tem isso. E assim, essa cena, ela foi adiada na época, né? Pra ser filmada, porque a Janet Leigh, ela inicialmente, ela pegou gripe, né? Ela ficou resfriada e tal. E logo em seguida, ela também ficou menstruada, então tinha esses detalhes e tal, né? E tirando isso, ainda teve uma situação que o Hitchcock, né? Ele queria fazer uma cena completamente realista, crua, né? Uma cena completamente crua e tal. E nesse caso, reza a lenda, tá, gente? Que ele tentou fazer ali, ele amedrontou, ele pegou a faca e ficou, não sei o que e tal, pra dar uma reação mais genuína pra Janet Leigh, né? O sangue, aqui no caso, ele é calda de chocolate, tá? Justamente para dar esse contraste no preto e branco. Ele não é aquele sangue vermelho, sangue falso vermelho. E aí vai embora. Aí tem os closes que são maravilhosos, né? Close na mão e tal. E ele continua com essa questão de quebrar a regra dos terços, né? Aqui, ó, ela tá numa posição meio fora. Também é sensacional, algo sensacional. E aí ela vai pegar, né, na toalha e tal. E é legal que a queda é seca, né? A queda dela é seca, totalmente seca. Não faz um barulho muito alto. E aí take do chuveiro, mais take de sangue. E aí agora a gente entra num contexto que é o seguinte. Ela é a protagonista do filme, tá, pessoal? Ela é a protagonista do filme. E como ela sendo a protagonista do filme, isso é na metade do filme. O pessoal ficou muito em choque, ficou tipo, ué, morrer. E isso daqui na época era completamente gore, tá ligado? Era uma cena muito gore. E assim, é uma coragem absurda do Hitchcock de matar a protagonista do filme na metade. E o pessoal ficou em choque primeiro, e depois, eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme,
eu fiquei também tipo, ué, e agora? E essa transição do ralo pro olho dela, e o olho dela girando e tal, essa cena do olho girando é algo que ficou muito imitado, né? O pessoal imitou muito no outro filme. O próprio Chuck, Brinca Assassino 2, a cena de abertura tem isso do olho girando, né? E é maravilhoso essa transição do olho dela. A gente vê o olhar da atriz, e aqui a atriz manda muito bem. E aqui não é um boneco, não, é realmente a atriz ainda. O olhar dela de medo, como que ela morre, né? Ela morre com uma expressão, né, completamente amedrontada ali, enquanto a água cai por cima dela. E aí a câmera se afasta, né, da situação. Lembrando que a gente não viu o assassino, a gente só vê que parece uma silhueta feminina, que esse é o outro mistério do Psicose, né? E aqui a gente vê que aqui é o jornal onde ela embrulhou o dinheiro, né, para devolver e tal. Então o dinheiro ficou aqui, então não foi por dinheiro. A gente já entende que esse assassinato ele não foi com intenção de dinheiro, o assassino não estava querendo dinheiro. E a gente foca na casa dos Bates. E termina a cena dessa forma, com Norman falando essa frase icônica. Essa cena, esses são vários os motivos pelo qual essa cena é icônica e é importante na história do cinema até hoje, porque ela revolucionou de vários pontos. Só recapitulando aqui alguns pontos. Primeiro, filmar um banheiro de forma crua e realista, né? Filmar, dar um close no vaso sanitário, ter uma cena, entre aspas, de nudez ali, de banho, uma cena chocante para a época. Hoje não é tão chocante, mas para a época é uma cena super chocante de assassinato no chuveiro, que pô, a pessoa quando tá tomando banho é um dos momentos em que a pessoa tá mais vulnerável, né, no seu dia. E tudo isso contribui para a construção dessa cena. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha dessa cena. E meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.